Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é a 31ª edição da live PND Conexão RS, Projeto Nacional de Desenvolvimento Conexão Rio Grande do Sul, onde a gente convida lideranças aqui do nosso estado para estar debatendo projetos para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e para as nossas cidades gaúchas. Exclusivamente hoje, a gente está fazendo no domingo, a nossa live tradicionalmente é no sábado, mas em função de ter tido mobilizações ontem de Ciro nas ruas, em todas as capitais, várias cidades do Brasil, e aqui em Porto Alegre a gente fez de manhã, então a gente está fazendo no domingo a nossa live por esse motivo. Eu quero dar bom dia para os nossos convidados e agradecer muito por vocês terem topado o convite. Quero dar bom dia para o Reginaldo, que está lá em Pelotas, para a nossa vereadora Gabriela Ortiz, Sapucaí do Sul, e para o companheiro Cássio Moreira, nosso economista ali, que está com um belo de um papel de parede, né? Eu imediatamente quero passar a palavra para a gente poder ter uma rodada de apresentação dos nossos convidados. Então, passo a palavra para o companheiro Reginaldo. Bom dia, Zine, bom dia a todos os participantes dessa live. É um prazer estar aqui contigo e fazer a apresentação. Eu sou Reginaldo Batti, advogado, economista também, viu, Cássio? Formado aqui na Universidade Católica de Pelotas, e eu participei de vários movimentos sociais ao longo da minha vida, que eu acho que é a parte mais importante, desde o movimento comunitário na Associação Pelotense de associações de moradores de bairros. Eu fui presidente do Diretório Acadêmico de Economia da Universidade Católica, fui presidente do Diretório Central de Estudantes, participei da OE do Rio Grande do Sul, ainda na década de 80. Depois eu ingressei na Receita Federal, fui presidente do Sindicato Nacional da Receita Federal, né? Uma das razões pelas quais eu saí do Rio Grande do Sul foi para dirigir o Sindicato Nacional em Brasília. Acabei indo para lá em 93, fiquei até praticamente 2012, 2013 em Brasília. Fui assessor do Everardo Maciel, fui assessor de ministro da Fazenda, assessor do secretário da Receita Federal, enfim, eu fiz toda a minha vida sempre participando de movimentos sociais e tive o privilégio também de coordenar o Fórum de Carreiras Típicas de Estado, onde eu coordenava os sindicatos e associações da Polícia Federal, Receita Federal, Previdências, carreiras jurídicas, Banco Central, gestores públicos, enfim. Fui o porta-voz durante 4 anos dessas mais de 20 entidades em Brasília, conversando e dialogando com o governo, na época do governo Fernando Henrique, isso foi de 96 a 99. Depois eu saí da Receita Federal e fui advogar, e fui também conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal. Enfim, toda a minha vida ela sempre esteve envolvida em movimentos sociais, movimentos comunitários, em movimentos sindicais, em movimentos associativos, né? Sempre trabalhando pelas questões mais coletivas, né? Eu diria que essa é uma característica da minha atividade. Eu sempre estou trabalhando e atuando em entidades de forma coletiva, pensando como organizar, como participar e como fazer com que os interesses desses grupos sociais sejam realmente atendidos, ou pelo menos se organizem para que essa luta seja efetiva, esteja no cotidiano, esteja dando resultados. Eu diria que é isso. A minha formação acadêmica é essa. Eu sou economista, advogado, pós-graduado em Direito e Política Tributária, pós-graduado pelo IBET, Estudo Brasileiro de Estudos Tributários, do professor Paulo de Barros Carvalho. Enfim, Instituto de Sociologia e Política também, em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas. Então, fiz toda essa trajetória. Eu não estou vendo o tempo aqui, viu, Zinho? Obrigado, então, companheiro. Baita é isso. Liderança nossa do PDT. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado nossa vereadora Gabriela, bom dia, bem-vinda. Bom dia, companheiros. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, Cássio. Bom dia, Zine. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui, sempre muito bom, né, estar com os companheiros e falar também sobre o nosso projeto nacional de desenvolvimento para o país. Então, meu nome é Gabriela Ortiz, eu tenho 25 anos, eu sou graduada em Políticas Públicas pela URGS,
Também sou estudante de Direito. Aos 23 anos, fui eleita a vereadora mais jovem da história do meu município, aqui em Sapucaia do Sul. E hoje eu sou a segunda vice-presidenta do PDT do município. Também faço parte da Juventude Socialista do PDT a nível estadual. Estou como coordenadora de gênero. E também presido a AMT, né, a Ação da Mulher Trabalhista, aqui de Sapucaia do Sul. E eu gosto muito de ressaltar que hoje a gente faz do nosso mandato uma luta pelo fim das desigualdades sociais, principalmente através da educação e também do empoderamento de jovens e mulheres. Então, eu acho que é importante ressaltar as nossas bandeiras aqui. E é isso, Zine, nesse primeiro momento, acho que essa é a minha apresentação. Potência de representatividade na nossa juventude do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Gabriela. Sei que está com uma agenda corrida, mas é muito bom poder ter uma liderança jovem, renovando as nossas linhas de frente trabalhistas aqui no Rio Grande do Sul. Cássio Moreira, bom dia, bem-vindo. Bom dia, em primeiro lugar eu agradeço o convite, Zine, a ti e a tua equipe, né, e também as ilustres presenças aí do Reginaldo e da Gabriela. Bom, é uma apresentação rápida, eu sou Cássio Moreira, sou graduado em Economia, mestrado em Economia do Desenvolvimento, especialização em Gestão Empresarial, também tenho doutorado em Economia do Desenvolvimento e pós-doutorado em História, com ênfase mais em política, história política, né? Sou autor do livro Projeto de Nação do Governo João Goulart, né? A gente até já fez uma live lá no canal do Zine. Também sou fundador do canal Conversas de Café, né? No YouTube, e sou professor federal, né, de economia, e atualmente eu leciono macroeconomia e economia brasileira, né? E também a minha especialidade é projeto nacional, é projeto de longo prazo, né? Embora eu estude também conjuntura econômica, macroeconomia, o foco principal, o ênfase principal é projetos de longo prazo. Então, essa é uma rápida apresentação. Já fui candidato a deputado federal, vereador 3 vezes, deputado estadual, enfim, sou filiado ao PDT do Rio Grande do Sul. Muito bom, Cássio. Recomendo o livro do Cássio. Ele conta sobre o plano econômico do governo João Goulart, e é uma das nossas principais lideranças trabalhistas, né, históricas do PDT, foi nosso presidente ali antes do golpe militar. Não terminei de ler ainda, mas a gente já fez um roteiro lá do Café Cozinha e ficou muito bacana. Indico vocês acompanharem essa conversa que a gente teve com o Cássio. Bueno, para dar início, então, para os nossos blocos temáticos, né? Esse primeiro bloco, o desafio é que a gente possa pensar um projeto nacional de desenvolvimento a partir de algum tema do livro do Ciro. Então, eu quero convidar o Cássio para poder apresentar nesse primeiro bloco, Cássio, que tema que tu escolheu e o que tu gostaria de compartilhar com a gente de projeto nacional de desenvolvimento. Bom, em primeiro lugar, eu queria indicar um artigo, né, do meu ex-orientador no doutorado, professor Pedro César Dutra Fonseca, sobre a construção do conceito, né, especialmente do desenvolvimentismo. Nesse artigo, o professor Pedro ele traz quais são o núcleo, o hardcore do conceito de desenvolvimentismo. Então, é bastante importante essa leitura, né? Bom, o tema que eu gostaria de escolher, então, para a gente começar a live de hoje, é a questão da participação do Estado, né? O Estado como indutor do processo de desenvolvimento. Nós vivemos, especialmente a partir da década de 80, em especial a partir do Consenso de Washington em 89, uma hegemonia no mundo, praticamente, do discurso neoliberal, onde as livres forças de mercado acabam tendo relevância nas estratégias, no papel de crescimento econômico. Só que crescimento econômico e desenvolvimento econômico são coisas diferentes. Enquanto o crescimento econômico ele traz a ideia de um crescimento do PIB, algo mais quantitativo, o desenvolvimento envolve algo mais qualitativo, ou seja, um crescimento mais harmonioso que traga qualidade de vida para as pessoas.
Então, ao contrário do neoliberalismo, que deixa as livres forças de mercado atuarem como se, em passe de mágica, elas construiriam um projeto de desenvolvimento, no desenvolvimentismo, o Estado tem esse papel indutor. Eu gosto muito de usar a metáfora, Zini, para encerrar a minha fala, já propondo o tema, que o Estado é como se fosse a locomotiva e a iniciativa privada os vagões no trilho do desenvolvimento. Então, eu gostaria de propor essa ideia de a gente debater o papel do Estado num projeto nacional de desenvolvimento. Tem tempo ainda para eu falar? Senão eu continuo falando. Tem sim, Cássio, pode seguir. Bom, então, a importância do Estado, no Brasil a gente teve alguns, dá para dizer que a indústria, embora a indústria surgiu antes de Vargas, né, a indústria no Brasil ela vai surgir nas franjas da economia cafeeira, tanto que a gente tem um grande empresário brasileiro chamado Barão de Mauá, que já defendia a industrialização do Brasil lá na época do Império. Até aconselho a assistir esse filme, o Barão de Mauá, com Paulo Betti estrelando, né? Um gaúcho que foi aos 7 anos para o Rio de Janeiro e se transformou no homem mais rico do Brasil, né, o Barão de Mauá. Então, a indústria ela existia antes de 30, mas vai ser a partir do governo Vargas, a partir de 30, que a indústria ela começa a ser objetivo de política econômica. Então, dá para se dizer que o Vargas consolidou a construção do Estado Nacional Brasileiro, especialmente a partir de 37, e era um projeto industrializante, diga-se de passagem que é verdade que o foco principal era nas cidades, porque a legislação trabalhista ela surge no governo Vargas para a cidade, e quem vai estender a legislação trabalhista vai ser esse senhor aqui, né, João Goulart, que na época não era tão senhor assim, né, que se estivesse vivo hoje seria, mas o Jango, que vai estender a legislação trabalhista da cidade para o campo. Por que o Vargas traz a legislação trabalhista? Porque já havia essa ideia de mudar o motor do crescimento brasileiro, de uma economia agroexportadora, baseada principalmente no café, para o mercado interno. E aí, para consolidar o mercado interno, teria que ter um mercado assalariado, ou seja, as pessoas teriam que ter renda. Então, o Getúlio já começa lá no seu governo esses olhos para o mercado interno e para a indústria nacional. Só que como nós éramos uma economia bastante primária, né, muito focada no agrícola, o Brasil tinha muita escassez de capital, de recursos, mas também, principalmente, escassez de mão de obra qualificada. Então, esse projeto do Vargas, ele vai iniciar principalmente o quê? No foco de bens não duráveis, que são roupas, alimentos, bebidas, enfim, algo que não requer muito capital, requer mais mão de obra e não tão mão de obra qualificada. E o Estado coube o papel de o quê? De investimento em infraestrutura de bens intermediários, né? Aí vai surgir a siderúrgica nacional, mais adiante, no segundo Vargas, a questão do petróleo, o nosso BNDE, que depois ganhou o S de social, no segundo governo Vargas também. Então, o Getúlio Vargas, que, na minha opinião, eu considero o melhor presidente que esse país já teve, vai enxergar o Brasil como a indústria ser o carro-chefe dos segmentos econômicos a desenvolver o país. Mas mais do que enxergar a indústria, ele vai enxergar o Estado forte, tanto que vai criar o DASP, enfim, a própria questão de uma concepção do Estado administrativo, para executar esse projeto que, aos poucos, ele vai ganhando contornos e que depois acaba sendo apelidado de nacional desenvolvimentismo, né, que vai perdurar principalmente até o governo Jango, que depois eu vou falar um pouco mais. Então, nota que o desenvolvimentismo ele pode ter várias esferas, né? Pode ter o social-desenvolvimentismo da era do PT, só a partir de 2006 a 2014, o nacional-desenvolvimentismo do governo Jango, governo Vargas, né? E junto com o seu nacional-reformismo lá do governo João Goulart, mas também tem o desenvolvimentismo do período militar, que uma boa parte da literatura econômica classifica como desenvolvimentismo associado e dependente.
Associado com quem? Associado ao capital estrangeiro e dependente ao capital estrangeiro. Então, uma grande diferença de desenvolvimentismos vai ser o que, principalmente? Vai ser o nacional desenvolvimentismo, o tripé principal vai ser o Estado, o capital nacional e os trabalhadores, e o desenvolvimentismo associado dependente, talvez com exceção do governo Geisel, que aí eu tenho um artigo meu premiado no ABDE em terceiro lugar, que argumenta que o Geisel é uma tentativa da retomada do nacional desenvolvimentismo, então seria um ponto fora da curva dentro do regime militar, o governo Geisel no âmbito econômico, mas o desenvolvimentismo associado e dependente teria como tripé o Estado, o capital nacional, mas agora o capital estrangeiro. E o que o desenvolvimentismo associado e dependente tem de grande diferença entre o nacional e o desenvolvimentismo? Os trabalhadores são alijados do processo, né? E o capital estrangeiro que ganha preponderância em relação ao capital nacional. O Geisel tenta inverter essa lógica, tanto que vai ter uma forte campanha contra o Geisel, que o Geisel vai ser acusado pelo oligopólio dos meios de comunicação, que é uma das reformas de base existentes atualizadas, que é quebrar o oligopólio da mídia. Então, então o que acontece? O Geisel tenta retomar isso, mas não tem força o suficiente, e aí na década de 80 a gente embarca, especialmente até 2016, nessa era mais neoliberal, iniciada no finalzinho do governo Sarney, mas aprofundada principalmente pelo governo Collor e Fernando Henrique Cardoso. Então, nessa era neoliberal, o Estado perde a importância. Os liberais acreditam que o Estado não tem que intervir na economia, intervir o mínimo possível, e que as livres forças de mercado, como se fosse uma mão invisível, levaria crescimento e desenvolvimento para as sociedades. E aí um outro livro que eu indico, Chutando a Escada, né? Um livro muito bom, que mostra a falácia do discurso liberal, né? Para o desenvolvimento econômico. E aí, então, cabe o papel do Estado. Mas não é só participação do Estado. É de que maneira o Estado tem que intervir. Recentemente, na era do PT, nós tivemos uma experiência de social desenvolvimentismo, especialmente de 2006 a 2014. Mas o que faltou? Teve essa questão da valorização do salário, né, de inclusão social, mas faltou de forma mais elaborada, embora houve política industrial, mas essa política industrial não teve aquele sucesso, porque nós temos um período de desnacionalização da economia brasileira, que começa no governo Collor, continua no governo Fernando Henrique Cardoso e continua no governo Lula e Dilma, né? E nós temos um período de desindustrialização, que isso acontece no mundo, é verdade. Aí nós temos o papel da China com seu crescimento astronômico, que acaba inibindo, mas também por falta de insucesso da política industrial da era do PT, porque é uma política industrial que foi tentada, mas foi anulada por um câmbio sobrevalorizado, que acaba anulando essas políticas industriais que houveram. Então, por isso que nós temos que definir esses conceitos de desenvolvimentismo, separar eles. E o que o Ciro se propõe no seu Projeto Nacional de Desenvolvimento é uma modernização. Tu me avisa quando o meu tempo esgotar, tá? Senão eu falo a live inteira. Ele esgotou, companheiro. Se puder concluir o raciocínio. Não, depois eu concluo. É que eu achei que ia aparecer lá a marquinha que o tempo estava e aí engatei. Muito bom, professor Cássio Moreira, dando uma contextualização aí, né, histórica do nosso país, das lideranças que já ocuparam essa posição de chefe de Estado. Eu acrescentaria nessas dicas de leituras um livro que eu estou lendo, que é do Mangabeira Unger, Colonialismo Mental. E aí ele fala justamente sobre essa questão que nos governos PT teve a democratização do acesso ao consumo, mas e propõe que a gente tenha um passo além da democratização ao acesso aos meios de produção. Então, por exemplo, ele é um professor de Harvard, então ele tem exemplo dos Estados Unidos, né, que hoje é uma potência, como que eles se desenvolveram lá? Por meio do acesso ao crédito. Eles, por mais de um século, as instituições financeiras, elas só poderiam atuar dentro de um estado, não poderiam atuar em mais de um estado. E diferente do Brasil, a gente tem um monopólio do mercado financeiro por uns 4, 5 grupos banqueiros e atuam no Brasil inteiro, né?
E aí, essa lógica de tu ter uma instituição financeira cuidando de um Estado favorece a questão do desenvolvimento regional, de acordo com as realidades daquele território, né? Então, essa democratização ao acesso aos meios de produção talvez seria um passo além, que poderia estar resolvendo questões crônicas que a gente está tendo hoje, de desemprego, de desigualdade social, enfim, essas mazelas aí semeadas pelo neoliberalismo, né? Mas eu quero convidar o companheiro Reginaldo Basti, lá de Pelotas. Qual o tema que tu escolheu, Reginaldo? Eu gostaria de te ouvir, então, nesse primeiro bloco, na perspectiva de projeto nacional. Bem, eu, claro que optei por ficar com a questão tributária, né, que está no PND, né, que o Ciro trata e que é fundamental para o projeto de desenvolvimento do Brasil, como colocou muito bem o professor Cássio, né? Eu queria pegar aqui rapidamente a explanação do Cássio, porque tem coisas que são importantes que a gente contextualize, né? Nós estamos em 89, nós estamos com a queda do Muro de Berlim, nós temos um consenso de Washington, um consenso neoliberal que se forma sob a lógica de que vocês estão vendo, o comunismo não deu certo. A única coisa que dá certo é o capitalismo. E o capitalismo que dá certo é o capitalismo neoliberal. Então, obviamente que tudo isso acabou contribuindo, né, para essa perdi a palavra aqui, essa simplificação da economia, como se a economia pudesse tão somente ser neoliberal, não pudesse ser clássica, neoclássica, como é a liberal, keynesiana, como é a economia que trabalha mais com a questão da intervenção. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto que eu acho que teria que entender é que no discurso neoliberal é muito comum eles trabalharem o tamanho do Estado, né, professor Cássio? Eles têm mania de dizer que o Estado tem que ser mínimo, né? Na verdade, eu sempre brinco, o Estado não é mínimo nem máximo, o Estado é do tamanho necessário da realidade de cada país, de cada nação, de cada situação, e ele tem que ser flexível, de maneira que, na medida que ele corrige essas soluções, apresenta soluções e corrige as distorções que tem naquele Estado, ele poderá se adaptar a um novo momento histórico. O Estado é uma coisa dinâmica, não pode ser uma coisa estanque. Portanto, ele tem que ser necessário. Mas o grande desafio do Estado é, na verdade, definir a equação que a gente não consegue definir com muita tranquilidade, que é uma equação difícil, que é entender os interesses privados versus os interesses públicos. Eu acho que essa é uma discussão importante que a gente também precisa travar dentro do PND. Quer dizer, até onde o interesse privado deve chegar e até onde o interesse público se sobrepõe ao interesse privado sem que haja prejuízo para o cidadão e para a sua individualidade. Essa é uma pergunta e é uma equação de difícil solução. Mas eu trabalhei muito aqui na questão e venho acompanhando a questão tributária por uma questão simples, né? Primeiro, que é a minha área de estudo e onde eu trabalhei durante mais de 30 anos da minha vida. E uma das coisas que o Ciro traz, e o professor Cássio sabe disso, assim como a nossa vereadora, né? O Brasil tem um modelo tributário extremamente regressivo. E quando eu digo extremamente regressivo, é porque realmente quem paga a conta são as populações mais pobres, os miseráveis, aqueles que não têm como escapar do fisco, porque, na verdade, o seu tributo está embutido naquilo que ele consome e que consome toda a sua renda familiar. Ou seja, são os tributos indiretos. E aí eles têm uma carga tributária altíssima, porque pode chegar a 50%, 52%, dependendo do estado da federação, da sua receita. Ou seja, você tem aí um ganho de R$2.000, R$2.500, R$3.000, você certamente vai gastar algo em torno de 50%, 48%, 50%, 52% da sua renda em tributos indiretos. Então, isso é uma preocupação que o Ciro traz no PND, e que o PDT entende também como relevante, e que a gente acredita, nesse sentido, que a gente precisa realmente ter um sistema progressivo, como são a maioria, como são os sistemas europeus, como são os sistemas dos países desenvolvidos, né? Por um outro lado, né, a gente chega à conclusão que no Brasil
a gente tem uma carga tributária muito pesada, mas muito pesada sobre os ombros daqueles que menos ganham, né? Primeiro porque nós não tributamos lucros e dividendos, né? Então, recentemente, pegando aqui alguns exemplos para a gente focar de forma muito clara, a Petrobras, que é uma discussão que o Ciro traz o tempo inteiro, distribuiu 110 bilhões, né, para os seus acionistas minoritários. Muito bem, beleza, né? Os minoritários foram a maior parte que ganharam essa bela fortuna, e eles não pagam imposto sobre isso, porque não há pagamento de impostos, de tributos sobre lucros e dividendos das empresas. Da mesma forma, o sistema bancário. Os acionistas dos bancos, né, os grandes acionistas, também não pagam um centavo de lucros e dividendos. E essa situação é uma situação atípica, onde apenas o Brasil e a Estônia estão nessa situação de que não são tributados lucros e dividendos, e o Brasil precisa, obviamente, de uma reforma tributária que comece a pensar isso. Quer dizer, é isso que o Ciro está propondo, é isso que o PND propõe. Nós temos que, primeiro, tornar o nosso sistema menos regressivo, né? Ou, pelo menos, se não conseguirmos passar ele para um sistema progressivo, que ele seja menos regressivo. Isso significa o quê? Significa dividir a manutenção do Estado, né, com aqueles que mais ganham, né? Então, hoje, por exemplo, o trabalhador está ali, ganha seus 4, 5 mil por mês, paga sua prestaçãozinha do carro ou da sua motocicleta e paga o seu IPVA anualmente, né? Mas aquele que pode comprar um helicóptero, um avião, um iate ou até mesmo um navio, esse não paga o imposto sobre a propriedade daquele veículo, porque não existe essa previsão. Sem falar o imposto sobre grandes fortunas, né? Que nós temos, que está previsto na nossa Constituição desde 1988, e nenhum dos governantes que até agora passou, né, nem mesmo os de direita, ou aqueles chamados neoliberais, como a gente poderia taxar ali o governo do Fernando Henrique, o governo do Collor, né? E muito menos o governo dito de esquerda do Lula taxou as grandes fortunas, né? É óbvio que não se taxa grandes fortunas de forma que haja fuga de capitais brasileiros para o exterior. Brasileiros para o exterior. Na verdade, o que se quer é que essas pessoas que têm um patrimônio, que têm um capital elevado, que tenham realmente uma grande fortuna, possam contribuir sobre o patrimônio, sobre a fortuna que eles detêm. Ou seja, contribuir de alguma forma, e isso pode variar entre 0,5% até 1%. Enfim, são situações que a gente começa a trabalhar, né, para tentar buscar uma forma de dividir de uma maneira mais equânime, né, o sistema tributário, retirando dos ombros dos miseráveis e dos pobres brasileiros a sustentação do próprio Estado. Ora, é muito simples, né, você não ter que contribuir na manutenção do Estado e, ao mesmo tempo, dizer como é que ele deve funcionar, como fazem as elites. Não, o Estado tem que funcionar assim. O Estado claro, porque o Estado, na verdade, é uma ferramenta a serviço das elites brasileiras, né? É um instrumento que eles utilizam para manutenção do status quo, né, e que a gente precisa quebrar. E a forma de quebrar esse status quo não tem outra. Por mais projetos que a gente tenha, nós precisamos financiar o desenvolvimentismo. Nós precisamos financiar todas as soluções que o Ciro traz do PND. E a forma de fazê-lo é através de um sistema tributário que seja justo e que efetivamente cobre daqueles que mais podem, né, os tributos que são devidos por eles. E hoje eles não pagam. Então, é isso que esse é o grande desafio do Ciro Gomes, professor Cássio, né? Como cobrar, né, daqueles que nunca pagaram imposto, como exigir deles que eles contribuam para a manutenção do Estado, que eles contribuam para o sistema previdenciário, que eles contribuam para o sistema de saúde. Porque, na prática, eles não querem contribuir porque eles não necessitam de um sistema único de saúde. Eles não necessitam de um sistema nacional de educação. Eles não precisam de um sistema de trabalhista para que eles deem paridade de armas, porque eles são o dono das armas. Eles têm o poder efetivo para garantir seu status quo. Então, o grande desafio passa pelo modelo tributário, né,
e esse rearranjo que o Ciro Gomes propõe e que vai ter que ser feito, porque a única forma de financiarmos um novo projeto nacional de desenvolvimento é via arrecadação de tributos. E é cobrando daqueles que efetivamente não pagam, ou pagam muito pouco, muito aquém do que deveriam pagar. E retirando de cima dos trabalhadores, né, a responsabilidade de manter o Estado funcionando, que hoje é assim que funciona. Então, eu acredito que para dar esse primeiro pontapé, que o tempo está esgotado, eu diria que o grande desafio do Plano Nacional de Desenvolvimento, né, do nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento, será ter um sistema tributário que seja progressivo, que seja justo, que seja equânime e que seja capaz de financiar um novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Muito bom, Reginaldo Baixe, que tem essa experiência na área tributária, acho que muito bem colocado, né? A questão da nossa desigualdade social, quanto ela é agudizada por esse modelo tributário posto, né? E eu queria ressaltar também que nessa lógica em que os mais pobres acabam custeando o papel do Estado, e nessa fala de que quem tem maior poder aquisitivo, como se não precisasse dos serviços do Estado, eu acho que isso também é um pouco de falta de conhecimento, né? Por exemplo, eu sou servidor do Sistema Único de Saúde, de uma área de vigilância em saúde. Atuo no programa de vigilância da qualidade da água para consumo humano. Essa água, para chegar nas residências, ela tem que estar potável, e ela atinge a todos. As pessoas, a água que chega na torneira passa pelo Sistema Único de Saúde. Os alimentos que são vendidos no mercado, para que não tenham riscos à saúde, passam pelo Sistema Único de Saúde. Essa estrutura, talvez, ela não é muito bem comunicada em relação aos serviços que prestam para os cidadãos, né? A pandemia também demonstrou o quanto é importante o papel do Estado, na medida em que aqui o Hospital Moinhos de Vento, né, que atende as elites do Rio Grande do Sul, em vários momentos, não tinha mais condições de estar atendendo, independente do poder econômico, independente do poder político, né? Os próprios jornalistas de política aqui do Rio Grande do Sul apontavam que quem estava precisando de uma internação por causa do Covid, para entubar, enfim, e quando os hospitais lotaram, não tinham como ser atendidos independente das condições econômicas. Então, só para ilustrar assim, a importância da gente estruturar o Estado para que preste um bom serviço, independente da classe social e econômica que tem, né? Mas, antes de passar a palavra para a nossa vereadora, eu quero dar bom dia para quem está nos acompanhando. Eu quero dar bom dia para o Cleiton Silveira, que está lá de Alvorada. Quero dar bom dia para o Irani Palma. Quero dar bom dia para o Rafael Fontoura, que ele comentou que, infelizmente, o terceiro PND de Figueiredo e o primeiro PND de INR, de Sarney, visaram enfraquecer o Estado na questão econômica e deixar a iniciativa privada com uma fraca regulação e orientação do mesmo. Até hoje sofremos com essa guinada. Em relação ali à fala do professor Cássio Moreira. Quero dar bom dia para Ana Maria de Barros, minha mãe, que está assistindo lá de Canela. Semana que vem eu vou estar lá com ela na Páscoa. A Regina Rê, minha tia, deu bom dia, disse que aqui está céu azul, aqui em Porto Alegre também, está um lindo dia de sol. Quero dar bom dia para o Franco, deu bom dia a todos, companheiros, bom domingão. É isso aí, tomando um chimarrão aqui com a gente na nossa live. E agora eu quero convidar a nossa vereadora, nossa representante, mulher, jovem, potência de representação da nossa juventude do Rio Grande do Sul. O que tu teria para nos falar, Gabriela, na perspectiva de Projeto Nacional de Desenvolvimento? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que tanto eu quanto o Cássio e o Reginaldo, nós estamos trabalhamos todos no mesmo tema, né? Claro que de maneira diferente, mas eu queria potencializar a parte que eu mais gosto do livro, tá? Que é a parte sobre o que queremos, o que temos e como fazer, né? Então eu acho que é bem importante trazer que o retrato do país desejado pelo povo brasileiro é um estado de bem-estar social, o chamado welfare state, não aquele dos Estados Unidos, né, mas um bem-estar social baseado em serviços públicos universais. Ou seja, a população brasileira hoje, ela precisa e ela quer, né, ter acesso à saúde, à educação e também, né, ao saneamento básico, como o Zini muito bem trouxe, porque são, sim, serviços essenciais e que precisam ser universalizados. E aí, tanto o Cássio quanto o Reginaldo trazem muito o papel do Estado, né, o quanto o Estado precisa estar fortalecido para
ofertar isso para a população. E aí o Ciro ele traz uma sacada que para mim é maravilhosa, que primeiro ele diz o que a gente quer o bem-estar social. Depois ele diz o que nós temos, né? Hoje nós temos 14 milhões de desempregados, uma inflação que passa de 2 dígitos, gasolina beirando a R$9, gás a R$120, 4 em cada 10 jovens está sem emprego, alta dos preços dos medicamentos em quase 11% agora, e a gente ainda tem o advento da pandemia, né? 661 mil mortos. Só no estado do Rio Grande do Sul, 40 mil. Né? E aí o que a gente tem, né? A gente tem essa desigualdade que para o Ciro é a tragédia brasileira. E aí ele fala sobre aquela questão de que estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo, e aí ele traz o Estado, né? Como o fortalecimento do Estado ele precisa ser analisado. E aí ele fala sobre a questão midiática de que o Estado ele é visto como inchado. E aí ele desmente isso, ele diz que muito pelo contrário, né? O Brasil hoje ele não tem a quantidade de policiais que precisa, ele não tem a quantidade de professores que precisa, ele não tem a quantidade de médicos que precisa, e aí ele também traz que os países desenvolvidos, eles pagam até 3 vezes mais do que o Brasil. Né? Então, essa premissa de que o Estado está inchado, na verdade, não procede. Né? Ele fala muito bem que o tamanho médio do Estado brasileiro é a metade do tamanho do Estado nos países desenvolvidos. Então, não significa que nós tenhamos um Estado inchado, muito pelo contrário. Para o Ciro, a gente deveria ter muito mais funcionários públicos, porque ele, segundo o Ciro, seria o front, né? Quem está ali atuando diretamente na política pública e com as pessoas também. Então, hoje eu acho que o Reginaldo me contemplou muito ali sobre essa questão de que hoje o país, nós somos muito pobres, pagamos menos impostos, né? As empresas, as grandes fortunas, as grandes potências pagam menos impostos e os juros, né, também são muito altos para a população mais pobre. Então, é aquela frase do Ciro, né, gente? Pão é trigo e trigo é dólar. A gente precisa de um sistema progressivo, porque quem menos ganha, mais paga. E quando a gente fala, né, do Ciro, a gente traz muito a questão da justiça social. Então, esse sistema progressivo precisa ser implementado no país para a gente garantir, né, esse bem-estar social que a população tanto almeja. E aí, Zine, eu trago também o que em seguida o Ciro traz, né? O que fazer agora? Eu acho sensacional essa construção do livro, porque daí ele fala, nós precisamos de 4 motores importantes para a ativação do crescimento econômico. E ele ainda usa uma palavra, colapsado, né? Todo tempo ele traz isso, porque ele mostra que há um colapso, sim, no nosso crescimento econômico. Lembrando que o livro foi escrito anterior à pandemia, então imaginem como é que está a situação agora. E aí o primeiro ponto que ele traz é recuperar o consumo das famílias. E aí ele expõe, eu acho que de uma maneira muito clara, que é através do emprego, da renda e do crédito. E aí vem aquela questão do endividamento das famílias, e ele aponta que hoje, em média, o brasileiro deve R$ 4.200 por dívida, e que o Estado teria que auxiliar, né, teria que haver um financiamento para que essas famílias possam, né, renegociar suas dívidas em até R$ 1.400. Então, assim, ele expõe ali o problema e ele também expõe como solucionar isso. E o segundo fator que ele traz é um investimento empresarial. Ele diz que a gente tem que procurar ajudar, né, as empresas, porque muitas empresas estão, sim, indo numa onda de falência, e isso pode destruir completamente o tecido produtivo brasileiro. E ele também traz uma outra questão que eu achei muito importante, que é o investimento público, né? Precisamos ajustar as contas públicas. E ele deixa muito claro isso no livro, que é preciso aumentar as receitas e diminuir as despesas. E aí ele fala que tem que ter essa política fiscal mais responsável, mais transparente. Novamente, o Reginaldo e o Cássio trouxeram isso, taxar grandes fortunas, e a tributação na distribuição de lucros e dividendos das grandes corporações é, sim, uma meta do Ciro, né, para que a gente atinja esse bem-estar social. E ao final ali, o quarto ponto que ele traz é
as nossas cadeias, a cadeia do petróleo, gás, energia, complexo industrial da saúde, coisas que hoje a gente precisa aqui no Brasil. Ele deixa bem claro que o Brasil ele precisa se reindustrializar em direção à sua base primária e possibilidades tecnológicas. E eu quero destacar para vocês que quando eu conheci o Ciro foi em 2018. E aí ele veio até o Rio Grande do Sul e ele fez uma palestra em Porto Alegre, depois ele veio aqui na Unicinos, e aí eu saí de Sapucaí e fui ali na Unicinos, e eu lembro muito bem de uma frase que ele falou, que hoje o Brasil, a gente não produz o líquido que faz que faz o transporte dos órgãos de transplante. Então, ele sempre trouxe essa questão do quanto nós não temos o básico, nós não temos o mínimo, e isso lá em 2018. Então, para quem nos ouve, para quem está aqui escutando, eu acho que o Ciro ele tem muito essa questão de que ele sempre pautou isso, né? Ele sempre trouxe isso. E esse livro, ele traz todo esse aparato, né, para a gente pensar. Então, novamente, Zinha, eu acho que é bem importante que as pessoas entendam que a construção desse livro, ela é assim, ó, muito potente, porque ela faz tu pensar o que queremos, né? O que temos, que é uma desigualdade absurda, e como que nós conseguimos, né, reverter esse quadro. E assim, a situação está cada vez pior, e eu acho também que tem uma frase do Ciro ali no livro, que eu até vou ler aqui, que não apostaremos no quanto pior, melhor, porque o pior é a ruína da vida de milhares de famílias brasileiras. O Ciro não quer falar sobre essa ruína, na verdade ele está trazendo as possibilidades que nós temos de sair dessa ruína. Então eu finalizo a minha fala nesse modo, porque eu acho que as pessoas têm que entender essa lógica do livro também, porque daí te traz mais vontade até mesmo de ler. Eu gosto muito dessa passagem do livro, porque eu acho que ela explica muito bem a nossa situação brasileira. Obrigada, Zine. Não sei se tinha terminado o tempo. Genial, bah, que combinação essa nossa live de hoje, né? Conversa boa passa muito rápido, mas o desafio nesse segundo bloco é que a gente possa estar pensando em um projeto estadual de desenvolvimento aqui para o nosso Rio Grande do Sul, né? Eu como servidor público estadual, a gente passou por uma situação muito ruim de vários anos de salário parcelado, atrasado. A gente foi colocado como a culpa pelos problemas das mazelas do Rio Grande do Sul, e a gente tem, na área da educação, que foi escancarada pela pandemia, né, uma situação de extrema vulnerabilidade na nossa educação pública, das mais de 900 mil matrículas do Rio Grande do Sul, escolas sem infraestrutura, né, sem banheiro, sem água para consumo humano, sem quadra de esportes, a nossa desigualdade social, as crianças sem acesso à internet, sem acesso a um smartphone ou um computador. Então, esse segundo bloco é uma provocação para a gente pensar em projeto estadual de desenvolvimento, e eu queria convidar o professor Cássio Moreira. Professor Cássio, o que tu pensa sobre projeto estadual de desenvolvimento aqui para o Rio Grande do Sul? Só tem que ligar o microfone. Obrigado, Zé. Em primeiro lugar, eu até tinha feito uma live alguns meses atrás, 2020, na verdade, né, sobre projetos municipais de desenvolvimento, né? E essa live apontava os caminhos de projetos para os municípios do Brasil, e ela fazia uma metáfora que não adianta tu ter projetos municipais, projetos estaduais, se tu vai numa rua na contramão. O que eu quero dizer com isso? Para existir projetos estaduais, é muito importante tu ter um projeto nacional de desenvolvimento, porque o país, né, é a União que vai apontar o caminho. Então, para esse projeto estadual ele ser facilitado na forma da sua execução, é muito importante a gente ter um projeto nacional de desenvolvimento. Bom, em relação ao Estado, o Estado ele tem algumas limitações, né? Ou seja, ele acaba seguindo algumas coisas que a União determina, mas também tem alguns graus de liberdade que pode fazer com que ele tenha um nível de crescimento maior do que outros estados, né, da federação.
Em especial o Rio Grande do Sul, nós temos vários estados dentro de um. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós temos a Zona Sul, né, Reginaldo, que é um contexto completamente diferente. Nós temos a região metropolitana, nós temos a região da Serra, né? Então, nós temos várias peculiaridades de cada região. Só que o que é necessário para um projeto estadual, primeiro, é essa questão que, e aí eu uso uma metáfora do Pasqualini, né? Que o Estado é o cérebro. O Estado seria o cérebro, ou seja, o Estado do Rio Grande do Sul tem que ver essas regiões conectadas, né? E tentar aproveitar as suas peculiaridades em cada região. E aí, para isso, tentar promover o crescimento e o desenvolvimento. Eu sempre tenho um cuidado muito grande de diferenciar esses dois termos, crescimento e desenvolvimento, porque, como eu já falei lá no início, não são sinônimos, né? Eu posso ter crescimento, e o Brasil teve o auge do seu crescimento econômico no regime militar, onde crescemos 11%, 13% do PIB, mas não desenvolvemos. O Brasil ficou mais desigual, porque faltou o quê? Faltou distribuir esse crescimento econômico de forma mais uniforme. Bom, o estado do Rio Grande do Sul ele tem muitas características, né? Há pouco tempo era apelidado do celeiro do Brasil, tem uma produção rica de alimentos, tem uma indústria, né? Tem um potencial de explorar turismo muito mal explorado, ou seja, nós temos, por exemplo, esse tempo eu vi algumas fotos da Lagoa dos Patos, nós temos um entorno da lagoa que poderia ser muito melhor explorado para o turismo, que é muito mal explorado nessa região. Então, a principal coisa para executar um projeto estadual é nós termos um governo que enxergue a necessidade de implementar um projeto estadual de desenvolvimento e que enxergue o Estado, e aí o Reginaldo falou muito bem, essa questão do Estado, né? O Estado, não Estado máximo nem Estado mínimo, o Estado necessário. E no Brasil, o Estado é muito necessário. Porque nós temos o grande problema brasileiro, que não é a corrupção, embora ela exista, mas o nosso grande problema é a nossa imensa desigualdade socioeconômica. E essa nossa desigualdade socioeconômica ela existe no estado do Rio Grande do Sul também. Existe em setores, e aí que o Reginaldo comentou muito bem, a questão da importância de uma reforma tributária, que no Brasil ela tem um caráter mais regressivo, ou seja, quem ganha muito paga pouco imposto em relação à sua renda, e quem ganha pouco paga muito, porque os nossos impostos são mais de caráter na produção, como ICMS e IPI, e muito pouco sobre a renda e o patrimônio. Então, tem que acabar com essa máxima que se trouxe, que no Brasil se paga muito imposto. Depende, paga muito imposto para quem? A nossa classe baixa e a nossa classe média paga muito imposto. A classe baixa paga mais imposto ainda porque ela não tem o retorno do seu imposto, o seu desconto no seu imposto, né? O plano de saúde abate, a escola particular abate, né? Na classe média. Então, a nossa classe pobre paga imposto nem sabe. E a nossa classe média paga muito imposto também, né? A tabela do imposto de renda há muito tempo não é corrigida. Agora, a nossa classe alta, que detém grande parcela da renda nacional, ela não paga praticamente quase nada de imposto. O problema é que é complicado tu mexer nessa estrutura, porque, e aí ela também tem que ser na questão estadual, por quê? Porque quem ganha muito é que, de certa forma, ajuda a financiar uma boa parte dos políticos no Congresso. Antes ajudava mais ainda por meio do financiamento empresarial das campanhas, né? Então, acaba as empresas financiam de algumas formas uma boa parcela dos deputados, e é óbvio que esses deputados não vão votar uma reforma. Todo mundo diz que é necessária uma reforma tributária, mas por que ela não sai do papel? Porque quem financia uma boa parte dos deputados é quem detém o poder econômico, que não vai querer mexer no chamado órgão mais sensível do corpo humano, que nem diria o Delfim Neto, né? Que é o bolso. Então, assim, a Gabriela trouxe muito bem essa questão, né, das propostas do Ciro, né, de como, de certa forma, se conecta isso. E no Estado também teria, então, ter um governo afinado à União, enxergando o Estado do Rio Grande do Sul como um agente
preponderante para a implementação de um projeto nacional de desenvolvimento. Deu meu tempo, Zinho, ou não? Muito bom, professor Cássio Moreira. Eu acho que essas reflexões a respeito do Estado, né, e das condições socioeconômicas, das injustiças sociais, do papel do Estado, como foi muito bem pautado aqui a questão do como que é a tributação hoje, como que deveria ser, para a gente estar reduzindo as desigualdades sociais, né, elas vão muito de encontro ao que o Ciro propõe no projeto nacional, ou que a gente, talvez, como progressistas, como trabalhistas, pensa em termos de políticas públicas, né, para estar promovendo a justiça social. Eu tive a oportunidade de conhecer o nosso governador, Alceu Colares, é o último trabalhista que ocupou Piratini, e ele deixou uma mensagem muito forte da importância de a gente ter como norte a ideologia, né, do trabalhismo, que os partidos políticos hoje eles estão muito sujeitos ao vento, né? Para onde o vento está soprando, eles estão indo em termos de ideologia, muito mais movidos por uma expectativa de poder, ou as paixões, e pouco pelo campo das ideias e de um norte, né? E eu acho que nós do PDT, com a história trabalhista, com as raízes ideológicas, a gente tem muito bem estabelecidos. Às vezes pode ficar um pouco mais enfraquecido, dependendo do pêndulo, como o professor Cássio fala, da política, mas a gente continua firme e forte como uma voz, né, na política pública do Brasil, e com certeza a gente está pensando projeto estadual de desenvolvimento contribui para o debate público, ainda mais com quadros qualificadíssimos como o da nossa live de hoje. Eu quero dar bom dia para quem está nos acompanhando, que é o companheiro Túlio, ele é presidente da Juventude de Tubarão, em Santa Catarina, e quero deixar o convite para amanhã no Twitter, vai ter uma aula pública com o Túlio. Deixa eu ler aqui para vocês o convite, que é legalização de cannabis e desenvolvimento econômico nacional, um ponto de vista do direito, da economia e da história. O Túlio, ele é advogado e ele é vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB de Tubarão. Então, a gente vai estar debatendo esse tema a partir das 8, num space do Twitter. Fica o convite para quem tiver interesse de nos acompanhar sobre esse debate. Quero passar a palavra, então, para o companheiro Reginaldo. Companheiro. Zini, me permita só falar uma palavra que faltou na minha frase, que talvez vá dar um gancho para o Reginaldo. É que um projeto estadual de desenvolvimento ele passa por investimento maciço em educação, porque é a educação que vai aumentar os níveis de produtividade. Só que mais do que uma educação profissionalizante e tal, e aí talvez tenha sido para mim a grande crítica que eu faço aos governos do PT, é que tem que fazer com que a massa trabalhadora ela seja politizada. Nós tivemos um grande investimento em educação nos governos do PT, mas muito pouco investimento em politização. As pessoas tiveram acesso à universidade, a cursos técnicos, etc., mas muitas não tiveram conta que isso foi do Estado. Achavam que muitas vezes era por mérito próprio. Então, essa questão, e aí eu acho que o Reginaldo, né, vai na mesma linha, a importância da educação como uma educação emancipadora, que aí vem a palavra aqui do Getúlio, né? A finalidade do Estado é promover justiça social, né? Mas justiça social sem desenvolvimento, enfim, não há justiça social sem desenvolvimento, e não há desenvolvimento sem soberania. Desculpa, Reginaldo, eu achei que era importante levantar essa questão. Muito bom, Cássio. Então, Reginaldo, diretamente de Pelotas, o que teria para nos falar sobre o projeto estadual de desenvolvimento? Pois é. Zine, Cássio, Gabi, esse é um tema muito delicado para nós da Zona Sul, para nós da metade sul, do lado de baixo do estado do Rio Grande do Sul. Delicado porque nós somos a parte mais pobre do Rio Grande do Sul, né? A gente tem que reconhecer. Pelotas, até o início do século XX, era uma cidade pujante, uma cidade rica, era uma cidade culturalmente muito bem estruturada, né? No entanto, Zine, por que eu não consigo ver os demais aqui? Eu tenho como fazer isso?
Eu coloco na tela única quando tem a fala, mas eu posso por favor, tirar do Léo. coloque para todo mundo, eu prefiro. Obrigado. Então, assim, Pelotas foi uma cidade muito rica. De Pelotas, na verdade, sai da região sul, sai o resto do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul começa pela região sul, que tem uma industrialização muito forte no início do século XX, com grandes frigoríficos, com a questão da carne, que serviu como a alavanca. A gente conhece historicamente toda a briga, toda a Revolução Farroupilha, a questão da tributação da carne, isso e aquilo, governo central versus conversa. Só que isso acabou. A metade sul do estado do Rio Grande do Sul praticamente não tem indústrias. Uns alegam por causa de uma legislação antiga, ainda da época de Getúlio Vargas, que proíbe a industrialização nos 150 quilômetros de fronteira, ou seja, para evitar que nós tivéssemos nossas indústrias de alguma forma afetadas num possível conflito bélico. A verdade é que a metade sul do Rio Grande do Sul é extremamente pobre. Os níveis de pobreza na cidade de Pelotas e em torno chegam aos mesmos níveis do Nordeste brasileiro. A miséria que granjeia a nossa cidade aqui em Pelotas é absurda. Então, eu efetivamente imaginei, quando o professor Cássio coloca com muita propriedade, em cima de uma fala ou de um texto do Pasqualini, que ele diz que o Estado é o cérebro, né? E todo mundo tem que estar pensando o desenvolvimento de forma articulada entre todas as mesorregiões gaúchas, né? Nós nem mesmo com um governador da metade sul de Pelotas fomos capazes de elaborar um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social para a região sul ou para a metade sul do estado, que articulasse os atores do conhecimento, os atores políticos, os atores econômicos e os trabalhadores, para a formulação de algo que pudesse servir para catapultar a nossa miséria, né? A nossa situação de miséria, por uma situação, no mínimo, mais palatável. Porque é muito fácil quando eu olho para Porto Alegre e eu vejo, por exemplo, que ali tem um modelo de desenvolvimento financeiro fundado ainda na questão de finanças e etc e tal, um grande comércio e tal. Quando eu olho para Canoas, essa região, Sarandi, Sapucaia e etc, eu consigo ver um modelo embasado no modelo de desenvolvimento de refinarias, de petróleo, de isso aqui. Quando eu olho para a região da Serra, eu vejo Canela, Gramado, São Francisco, Petrópolis, todo mundo ali, e a gente consegue perceber um modelo de desenvolvimento fundado na questão do turismo. Quando eu olho para Caxias e toda aquela região, eu tenho um parque noveleiro, industrial, mecânico e etc. Quando eu olho para o Noroeste Gaúcho, lá em cima, eu tenho todo um modelo de desenvolvimento pautado na agroindústria, no agronegócio. Quando eu olho para a região sul, o que eu tenho? Absolutamente nada. O que nós temos em Pelotas hoje é um governo. Tivemos um desenvolvimento. O Pelotas hoje é um centro comercial, onde as cidades pequenas da volta vêm aqui se abastecer. E nós tivemos um governo que foi incapaz de pensar um modelo de desenvolvimento para a metade sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que o grande desafio, professor Cássio, para o próximo governador é ajudar a contribuir para a formulação de um modelo estadual de desenvolvimento. Porque sabe o que acontece? É mais fácil, por incrível que pareça, na minha concepção, formular um modelo de desenvolvimento municipal, né? Porque aí eu sei as limitações que eu tenho, eu sei as características que eu tenho, eu conheço a minha realidade, do que eu ser capaz de estar dentro de um projeto mais amplo, né? Porque aí eu consigo vislumbrar, bem, para onde o Rio Grande do Sul vai, para onde o Brasil vai e aonde eu quero chegar. É mais fácil eu fazer, através de uma prefeitura, ter um modelo de desenvolvimento local, arranjos produtivos locais, a partir da prefeitura, do que a partir do governo do Estado, se ele não age como esse cérebro que Pasqualini coloca. Porque aí eu não consigo fazer absolutamente nada, porque eu fico na dependência dele. Então, eu preciso
eu não consigo, Zine, eu sei que a conversa é essa, mas eu não consigo perceber, tá? Para concluir a minha conversa, depois na questão municipal a gente volta nela, eu não consigo perceber, e o Eduardo Leite foi incapaz, incompetente, insensível, de sequer propor, não estou nem falando que ele propusesse ações concretas, mas que ele propusesse ações intelectuais, que ele planejasse, que ele pensasse a metade sul do Rio Grande do Sul para o futuro, para os próximos 20 anos. Ele foi incapaz de fazer isso, ele foi insensível, até para nos colocar numa posição, pelo menos, mais equânime com o resto do Estado. Vocês não têm noção do que é a miséria em Pelotas, do que é a miséria na Zona Sul. Se o desemprego em Porto Alegre é 12, aqui certamente passa de 20. Se a renda, vou dar uma ideia para vocês, nós temos a 4ª população do Estado e o 11º, 12º PIB. Rio Grande, que tem a metade da nossa população, tem duas vezes o PIB de Pelotas. Então, assim, e ele foi incapaz, foi insensível de fazer qualquer coisa. Então, eu penso que, neste momento, talvez a solução de Pelotas seja ter um projeto municipal de desenvolvimento, que é o que a gente já está pensando dentro do PDT local. Já tivemos essa conversa, eu, o presidente Marcos Cunha, para a gente tentar sair dessa armadilha que a vida nos colocou. Nós somos uma região miserável, né, com um grande nível de desemprego, onde a indústria de Pelotas desapareceu ao longo dos anos. Eu tenho estudos da Fundação de Economia e Estatística, não é isso, professor? Que mostram isso, né? Da FEE, tem estudos que mostram isso. Então, realmente, para mim, esse é um grande desafio da metade sul, em especial da região sul, em particular da cidade de Pelotas. Ter um modelo de desenvolvimento que seja capaz de apontar para alguma coisa, porque hoje nós não somos absolutamente nada. Quando você pergunta, o que você vê em Pelotas? Nada. Pelotas não tem nenhum projeto, nenhum plano, nenhum modelo, nenhuma ação concreta de desenvolvimento capaz de garantir a melhoria das condições sociais e econômicas da nossa população. Genial, Reginaldo, genial. Eu acho muito bom alguém que é de Pelotas escrachando essa realidade que nós, que somos servidores públicos do Estado, conhecemos muito bem, mas que, infelizmente, pelo controle da comunicação, e ele é forjado na marketagem, no marketing, né? A gente vê os veículos de comunicação todos favoráveis em relação à política que ele toca, porque estão ganhando muito dinheiro do Estado, né? Estão sendo extremamente controlados, e olha só como é assustador um quadro desses que não tem projeto, que a região de onde é originário está nessa situação aqui no Estado e se colocando como um presidenciável. O que pode virar o Brasil se o país chegar a cair na mão de um quadro incompetente, incapaz, como Reginaldo acaba de destacar com muita propriedade, porque conhece dos bastidores, né? E ainda bem que ele levou um golpe, né, do Dória, que naquela jogada que ele estava de sair do PSDB para se filiar ao PSD e poder ter legenda para concorrer a presidente, porque Tucano não respeita o voto, né? Já aconteceu com Aécio Neves em relação à eleição de Dilma lá em 2018, e agora em relação às prévias que teve no PSDB, ele também não aceitou o resultado do voto interno das prévias do PSDB e queria mesmo assim concorrer, e se destruíram, né? O próprio PSDB se destruiu. E aí o Dória vai lá, retira a candidatura para que o Eduardo Leite tivesse a expectativa de ser presidenciável pelo PSDB, não sair do PSD. Isso foi de manhã. De tarde ele foi lá e volta atrás e vai concorrer, e nisso o Eduardo Leite não se filia ao PSD e leva um golpe, né? E talvez não seja presidenciável. Mas só para ressaltar a questão também desses bastidores da política, além de eles não terem ideia, não terem propostas, né? Só ter esse desejo de ocupar os espaços de poder e se perpetuar. Tem várias outras questões, só para não me alongar, mas em relação ao Eduardo Leite, que eu acho que, né, aquela situação, vereadora Gabriela, das mamografias, né, o exame de Papa Nicolau, em que mulheres morreram de câncer, e embora tenham sido alertados por servidores públicos sobre a situação dos exames, não tomaram providências enquanto governo municipal,
e essa mesma cúpula que estava nessa situação da Secretaria Municipal de Saúde é que hoje está lá na cúpula da Secretaria Estadual da Saúde e pegou uma situação de pandemia, né? Além disso, ele contratou, sem licitação, uma empresa de consultoria por, acho que, 2, 3 milhões de reais. Marcos Cunha, que tem isso detalhado, era nosso vereador do PDT na época. E depois, essa empresa que teve esse contrato sem passar por licitação, foi que pagou cursos para ele para fora. E tanto que ele está respondendo a processos judiciais por isso. Só que o que me revolta é que esse tipo de coisa não vem à tona, não vem a público, né? Pelo controle que ele tem dos veículos de comunicação. Mas, enfim, nossa vereadora Gabriela, nossa jovem liderança, mulher, com um baita mandato, que está nos orgulhando em Sapucaia do Sul, o que tu pensa sobre o projeto estadual de desenvolvimento? Olha, Zine e demais companheiros, primeiro eu acho que deve ter o interesse de construir um projeto estadual de desenvolvimento, né? Eu acho que, por enquanto, pelo que a gente tem visto, né, não há esse interesse, e acho que nesse momento de reflexão, de reconstrução do PDT, tanto a nível municipal, eu pego o meu município aqui, que a gente tem feito essa reconstrução, inclusive reconstrução de valores, né? A gente tem trazido o PND muitas vezes internamente, porque a gente precisa conhecer quais são as nossas lutas para lá na rua conseguir, né, transparecer isso para as pessoas, explicar isso para as pessoas. E eu acho que agora é o momento que cabe também ao PDT fortalecer essa luta dessa construção de projeto estadual de desenvolvimento. E fica bastante evidente o quanto é importante a nossa participação, porque hoje o governo do estado ele articula de portas fechadas, né, sem diálogo com a população, sem diálogo com as classes, e eu cito o Sindicato dos Profissionais em Educação, mas, em compensação, os grandes empresários fazem parte dessas articulações com o Eduardo Leite. Inclusive, os veículos de comunicação, como o Zine acabou de expor, né? Tem situações que não são, que a população não sabe, que não são mediatizadas da maneira que deveriam, né? E esses movimentos de privatizações, essas instabilidades que têm se visto no governo do estado, elas fazem com que cada vez mais as pessoas se afastem da política. E aí eu pego o gancho por estar como vereadora, né? A gente vai para a rua, a gente conversa com as pessoas e as pessoas têm aversão a isso, né? As pessoas estão cada vez mais tristes, mais infelizes com a política, exatamente por não verem nenhum resultado na sua mesa. Né? Então, se o meu arroz, o meu feijão e o gás ele não contempla, né, eu não consigo comprar porque o salário mínimo o salário mínimo não aumenta tanto quanto o aumento dos preços, né? E aí a gente acaba que a gente vê a tristeza das pessoas e quando a gente vê o que tem acontecido a nível de estado e que não tem nenhuma participação popular, que é sim a portas fechadas, isso mostra que a gente tem uma batalha muito dura pela frente, né? Até mesmo nessa construção de projeto. Eu acho que a gente tem que tentar encontrar meios de incluir a população, né? A gente tem que organizar a nossa sociedade, a gente tem participado aqui dentro no mandato, né? Eu participo muito de reuniões com os sindicatos. Acho que é isso. A gente precisa desse diálogo, né? O próprio Sartori, ele extingue o FEE e aí tu tem... Como que tu vai elaborar, como que tu vai desenvolver política pública sem dados estatísticos? Né? Então, assim, há um interesse em fazer essa extinção. E agora a gente está vendo essas privatizações do Estado, todas a toque de caixa, são a prova de que a população não foi consultada, e se fosse consultada, também talvez não teria a compreensão desse processo. Então, a gente volta lá para o cerne da questão, que é a educação. Né? A gente tem um déficit educacional que, com essa pandemia, ele fica ainda mais alarmante na nossa sociedade brasileira, e quando a gente sai para a rua para conversar com as pessoas, a gente vê esse déficit até mesmo no conhecimento do que está acontecendo na tua cidade, o que está acontecendo no teu estado. As pessoas não sabem, e eu acho que é isso que a gente precisa também incluir nesse projeto estadual de desenvolvimento, assim como no projeto do Ciro, assim como um futuro projeto municipal de desenvolvimento, precisa garantir que haja participação popular. As pessoas estão cada vez mais afastadas da política, e assim, eu tenho 25 anos, eu sei que a política ainda vai acontecer muita coisa na minha jornada política, mas eu vejo que tem um distanciamento muito grande ainda em quem precisa e em quem implementa a política pública, né? Muitas vezes a pessoa que desenvolve, que implementa a política pública, ela não condiz com a realidade daquele povo que está lá na ocupação, daquele povo que está lá sem água, sem infraestrutura. Então, Zine, eu acho que primeiro
a gente tem que ter, a gente tem que querer, a gente precisa desse interesse de construir um projeto estadual, e eu compartilho também da opinião do Reginaldo, que acho que esse estadual ele precisa estar interligado com o municipal, porque o municipal é que dá a situação mais clara da nossa população é a nível municipal. Então eu acho que precisa sim de uma construção coletiva, e acho que o PDT tem tudo sim para trazer esse tema e fortalecer essa luta. Obrigada, Zine. Genial, nossa vereadora Gabriela. Nessa tua fala final a respeito do distanciamento entre a população e quem está tocando as políticas públicas, eu vejo no teu mandato esperanças de uma realidade diferente disso. Tenho acompanhado, admiro muito o teu trabalho, e eu penso que o PDT, lá na década de 90, final da década de 80, ele estava no seu auge, e o seu auge era em função de estar muito conectado com as bases populares. E eu vejo esperanças de um mandato como o teu, que se multiplicando pelo Brasil, com que a gente possa resgatar essa participação popular dos nossos projetos de desenvolvimento. E em relação a esse desejo, essa vontade que precisa ter sobre projeto estadual de desenvolvimento, eu acho que a gente no Rio Grande do Sul, no PDT, a gente tem quadros que são excelentes. E nessas 31 semanas aqui debatendo, eu tenho tido essa oportunidade de ver boas ideias e, de certa forma, é um pouquinho assim que pode estar contribuindo para esse debate público, mas eu concordo que a gente precisaria ter isso de forma mais forte por meio da nossa instituição, né, aqui do PDT do Rio Grande do Sul. Mas a gente tem boas ideias, eu acho que a gente tem quadros incríveis e a gente pode sim estar construindo um brilhante de um projeto estadual de desenvolvimento. Mas conversa boa passa rápido, a gente entra agora no nosso bloco final, onde o desafio é a gente poder estar pensando em projeto municipal de desenvolvimento, né? Então eu quero convidar o professor Cássio Moreira para te ouvir, Cássio, o que tu pensa sobre projeto municipal? Imagino que tenha escolhido a nossa capital, né? Deixa eu abrir o som aqui, né? Antes de eu falar um pouquinho da questão municipal, embora os meus estudos são mais a nível nacional, né, de Brasil, mas eu só queria mostrar em tela aqui, Zine, alguns artigos que eu acho interessante. Esse aqui, inclusive, na verdade, é uma trilogia que começa aqui, do Nacional Desenvolvimentismo ao Social Desenvolvimentismo, né, a retomada do projeto trabalhista. Depois, esse artigo que eu entreguei em 2017 em mãos para o Ciro Gomes, né, o Brasil é a necessidade de um New Deal, né? E aí a nossa vereadora falou muito bem essa ideia de se criar um estado de bem-estar social no Brasil. E, por fim, o fruto do meu pós-doutorado é a ideologia do trabalhismo no Brasil no século XXI. E aquele artigo que eu comentei sobre o segundo PND do governo Geisel é a retomada do nacional de desenvolvimentismo, que eu acho que foi até premiado aqui no Prêmio ABDE, que eu acho que são artigos interessantes para essa construção dessa ideia, né, de projeto nacional e desenvolvimento. Bom, em relação ao município, eu vejo que é muito parecido com o que eu falei para o Estado, né? Só que o município ele tem peculiaridades ainda mais fortes, porque o Estado ele é um conjunto de características de determinadas regiões. Já o município ele acaba tendo também, ele é mais compacto. Então, de novo, a necessidade de... Não adianta tu eleger um presidente que tem essa visão desenvolvimentista, de fortalecimento do Estado, e aí tu começar a votar em deputados federais, estaduais, senadores, mais adiante vereadores, governadores, prefeitos, que não estão alinhados com a questão do Estado. O que o Brasil precisa é do fortalecimento do Estado. A nossa grande mídia, que é o braço do capital, especialmente do capital financeiro, né, por meio do seu oligopólio dos meios de comunicação, bate o martelo constante que o Estado é ineficiente, que o Estado tem que ser reduzido, que o Estado é muito grande, etc. E a Gabriela, a nossa vereadora, apontou muito bem essa ideia de que o Estado ele não é grande, ou seja, falta professores, falta médicos, falta policiais, falta um corpo administrativo que pense o Estado, porque o Estado ele é feito por pessoas.
Não adianta a gente defender um Estado municipal, um Estado estadual, o Estado, né, como a União, como se fosse um ser com vida própria. O Estado ele é formado por servidores. Hoje, no nosso Brasil, a gente presencia algo muito preocupante, ou seja, em vez do governo atual fazer concursos públicos, ele nomeia militares que ganham um valor a mais para, né, ocupar cargos de comissão, etc., ao invés de fazer concurso público. Ou seja, nós precisamos de um Estado que é cada vez mais capacitado, alinhado a um governo que enxergue o Estado como executor de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, isso também se aplica no município. Nós temos que ter um prefeito que tenha essa visão de Estado interventor na economia. Não aquele Estado totalitário, como algumas experiências fracassadas do socialismo, né? O comunismo nunca existiu. O comunismo foi um movimento. O comunismo pregava que os meios de produção pertencessem ao coletivo. Então, nunca existiu comunismo. Talvez lá na antiguidade, lá no Homem da Caverna, que todo mundo era dono de tudo. Então, nós tivemos experiências socialistas fracassadas e nós tivemos experiências neoliberais que nunca deram certo. Tanto que a Inglaterra, no seu processo de desenvolvimento, ela é desenvolvida com forte intervenção e protecionismo, e depois que ela chega num patamar elevado de industrialização, ela começa a falar para os outros, não façam o que eu fiz. Abram suas economias, porque era mais fácil de vender os produtos. Então, o neoliberalismo é uma falácia, é uma ideologia do 0,01% mais rico, feito para poder manter a enorme desigualdade na economia, na sociedade. Então, o Estado ele tem que ser visto como ser o executor. E a nível municipal, é um Estado que tem que valorizar as pessoas, promover inclusão social, promover o quê? Mais oferta de emprego, mais qualificação, porque nós temos na nossa educação, a educação básica, ela é do Estado, do município, embora o Estado tenha a sua corresponsabilidade, a União. Já a educação estadual, o ensino médio, está como principal responsável as unidades da federação, e a União acaba ficando com os cursos técnicos profissionalizantes e principalmente com as universidades, o ensino superior. Então, o município ele tem que ser um município que tenha que ter um projeto integrado, tentando valorizar, por exemplo, a minha monografia de graduação foi Porto Alegre e Tecnópolis, mostrando todo o eixo da saúde que liga principalmente lá a Ipiranga, a Avenida Ipiranga, aqui em Porto Alegre, que mostra o quê? Todo o potencial de saúde que está dentro do Projeto Nacional do Ciro, né? Todo o potencial de saúde. Então, nós temos que ter um prefeito que tenha esse discurso. Isso é muito fácil de detectar, né? Ele tem que ter um discurso que tem, por exemplo, Porto Alegre poderia ter uma rua 24 horas, né? Ou seja, que daqui a pouco toda essa questão de bares, etc., ficassem longe das residências e tivesse uma rua exclusiva que potencializasse. Recentemente, né, nós tivemos a nossa Orla do Guaíba, que trouxe toda uma revitalização para aquela região, né? Mas nós temos várias áreas completamente esquecidas. Nós poderíamos ter, durante o governo Dilma, infelizmente não tivemos, uma ponte que, em vez que essa ponte que liga o Guaíba fosse na Zona Norte, fosse lá na Zona Sul, respeitando o meio ambiente, etc., mas que interligasse a Zona Sul de Porto Alegre com lá com Guaíba pelo outro pátio. Nós temos todo um desenvolvimento potencial da Lagoa dos Patos, que poderia trazer muito desenvolvimento para a Zona Sul de turismo. Então, tem tanta coisa para se fazer, Zini, que eu vou deixar a vereadora Gabriela, né, e o Reginaldo aí falarem muito mais sobre essas questões municipais. E tu também trata com primazia essas questões estaduais, né? Embora o meu foco é mais nacional, eu me arrisco também a tecer alguns comentários sobre questão estadual e municipal.
Muito bom, Cássio. Eu destacaria também a questão pelo potencial hídrico, né? A bandeira que eu tenho é a questão do saneamento básico. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, em Porto Alegre, o canal do Dilúvio, que ele atravessa a cidade, né? É um canal que ele é poluído, é um canal que está cheio de lixo, as toneladas de resíduos que são coletados ali na beira do final do dilúvio, quando ele deságua no Lago Guaíba, é uma vergonha, né? Esses dias a prefeitura se escancarou como se fosse uma coisa positiva, o acumulado total de toneladas que foram retiradas do Arroio Dilúvio. Eu acho isso um descaso, porque por mais que seja positivo tu retirar isso do dilúvio, não deveria estar indo parar sofá ou lixo ou coisa no canal do dilúvio, porque esse contato com a água de contaminantes é a mesma água que a gente bebe depois, né? Claro que passa por um processo de tratamento, mas tem restrições, e eu apresento isso na minha tese de doutorado em relação aos riscos à exposição de substâncias químicas via água para consumo humano, que não são removidas pelo processo convencional de tratamento da água. Mas eu queria só destacar que nessa perspectiva de projeto municipal de desenvolvimento, e pensando em Porto Alegre, o potencial que teria, como foi aplicado, por exemplo, na capital de Seul, da Coreia do Sul, em que eles tinham esse canal que também atravessava a cidade, e era cheio de viadutos, rodovias, enfim, e aí tinham problemas de infiltração, precisava de manutenção, essa manutenção, quando precisava ser feita, criava um problema de trânsito, e a prefeitura pegou e fez um baita projeto e tirou todos esses viadutos e usou ele como se fosse um parque em linha reta, com água, que eles podem tomar banhos, tornou o canal um espaço público, como tem outros exemplos, né, mundo afora, em que eles trataram a qualidade da água e com aquilo desenvolveu paisagismo, urbanismo, enfim, o aproveitamento do espaço público, e que a gente também tem um baita potencial em relação à orla do Guaíba, né? O professor Castro cita o exemplo da ponte, mas e é muito bacana o projeto que foi feito, inaugurado, a maior pista de skate da América Latina, aqui na orla de Porto Alegre, mas ao mesmo tempo a gente só pode chegar ali para curtir um pôr do sol, apenas admirar, né? A gente não pode entrar na água porque ela pode colocar em risco a saúde. E olha o calor que faz em Porto Alegre, se a gente pudesse tomar um banho, se a gente pudesse, né, curtir o potencial turístico que teria também. Então, eu penso que um projeto municipal de desenvolvimento para Porto Alegre passa por ter um olhar para o saneamento básico, por estar tratando o esgoto de 600 mil pessoas que é jogado no Lago Guaíba, pelo potencial turístico que teria. Até agora, o secretário municipal de Meio Ambiente lançou lá, né, a inauguração, pegando uma cópia da Inglaterra, de uma roda gigante que vai ter na orla de Porto Alegre, milhões que vão investir em relação a isso. Por que não investem esses recursos, esse projeto, em limpar a água do Lago Guaíba, né? Mas ficam as críticas. Quero ouvir agora o Reginaldo Bach, o que teria para nos dizer sobre o projeto municipal de desenvolvimento, pensando em Pelotas, inclusive Pelotas, que eu acho que muito em breve vai ser o meu destino aí, né? Estou aprovado no concurso do Instituto Federal, só aguardando nomeação para me mudar aí para a região sul e estar junto com o Reginaldo, com o Marcos Cunha, pelo nosso PDT de Pelotas. Só tem que ligar o microfone. Tem, Cássio, hein, Gabriela? Vamos receber um reforço importante no PDT de Pelotas, né? Sem dúvida nenhuma, a vinda do Zine para cá vai qualificar ainda mais o nosso partido, né? Aqui em Pelotas, na Zona Sul, e nós vamos ter muitas oportunidades para discutir. Eu já introduzi de uma forma bem objetiva o assunto, né? Há muito tempo que eu venho trabalhando e pensando na questão de elaborar, juntamente com as forças vivas da comunidade de Pelotas, um planejamento estratégico para o desenvolvimento econômico e social da cidade, né? Por que um planejamento estratégico? Porque a gente precisa entender, né, dentro de um planejamento, o diagnóstico, entender quem são os chamados stakeholders, né, o que influencia tanto os externos como os stakeholders internos, né, que podem nos dificultar todo esse processo, entender quais são as metas que estariam por trás desse planejamento estratégico, entender de onde vem o dinheiro, quer dizer, um dos resultados do planejamento é exatamente o orçamento que a gente precisa ter para fazer os investimentos, da onde se buscar os recursos, etc. e tal. E é claro que isso teria que ser feito, e a Gabriela foi muito feliz na fala dela, com uma articulação
com os atores da cidade, com os atores econômicos, com os atores políticos, com os atores sociais, com os atores do conhecimento e com os atores que são os trabalhadores, né? Ou seja, com os sindicatos que representam e associações que representam os trabalhadores. Colocar todo mundo na volta de uma mesa, pensando a cidade, não para um mandato, mas pensando a cidade para os próximos 30 anos, né? Ou seja, um compromisso em que os políticos locais pudessem se comprometer para que a gente pudesse ter, independentemente da ideologia ou do partido de plantão, nós tivéssemos um projeto único de desenvolvimento local que apontasse para que a gente pudesse efetivamente sair, escapar dessa situação de miséria que hoje nós vivemos. Então, esse é o grande desafio do PDT, e eu já conversei com o Marcos Cunha e com outros companheiros, para a gente começar a trabalhar em cima desse planejamento, em cima desse plano, desse projeto municipal de desenvolvimento, com um planejamento estratégico bem articulado, para que a gente possa estar, para 2024, apresentando o nosso candidato aqui com um plano, um projeto que realmente vislumbre uma perspectiva real de melhorias da qualidade da vida econômica e social dos nossos munícipes, né? Então, isso não é uma tarefa simples, é uma tarefa complexa, pela mesma razão do que a Gabriela disse, né? Da desesperança, né? Na verdade, há uma desesperança, há uma falta de credibilidade na ação dos políticos locais, estaduais, nacionais e mundiais. Quer dizer, as pessoas não acreditam mais na política como uma ferramenta de transformação econômico-social coletiva. As pessoas estão mais interessadas em buscar algum tipo de benefício pessoal e imediato, né? Por quê? Bem, como eles não vão fazer nada mesmo, pelo menos a minha parte eu já garanti, né? Se vai cumprir ou não vai cumprir, para mim não me interessa. Então, é essa desesperança, é esse descrédito que a gente vive na esfera política que também precisa ser trabalhado, né? E é claro que isso dentro de um plano nacional, de um plano estadual, de um plano municipal, ficaria como muito mais simples, né? A não ser que a gente tenha em Pelotas o surgimento de uma liderança popular capaz de movimentar, mas essas lideranças são raras, elas surgem talvez de décadas em décadas e vão por aí. Então, essa eu acho que seria a grande dificuldade, né? Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um escritório em Porto Alegre, aí em frente para o Guaíba, no Shopping Praia de Belas, no Prime Office, e eu vejo o pôr do sol aí no Lago do Guaíba. E eu tenho escritório em Brasília também, né? Eu estou a cada 15 dias, eu vou para Brasília, dia 18 eu vou para Brasília, eu tenho um escritório de advocacia grande em Brasília ainda, e eu passo 10, 15 dias do meu mês em Brasília. Então, eu acompanho todas as questões políticas. O ano passado, em julho do ano passado, para vocês verem que até internamente é difícil nós trabalharmos, né? Aliás, o ano passado eu dei uma sugestão ao Lupe. Alguns anos atrás, antes da 2017, ou 2019, eu conversando com os companheiros de Brasília, eu disse, gente, nós vamos ter eleições municipais. Nós precisamos nos preparar para essa eleição. O PDT precisa ter um programa mínimo em que todos os candidatos a prefeito, né, coloquem no seu programa, porque fica fácil, vai facilitar até a vida do Ciro no futuro. A gente não consegue fazer isso minimamente dentro do partido. Olha que interessante. Talvez a gente não consiga fazer isso na eleição de 2024 para as prefeituras, que é ter um programa mínimo sobre a educação que o PDT quer para aquele município, sobre a questão da saúde que o PDT quer para aquele município, sobre a questão da segurança, da mobilidade urbana, sobre a questão do saneamento. Nós não conseguimos fazer isso. E eu briguei lá em Brasília com o pessoal, sugeri, né? Da mesma forma que o ano passado, lá em Brasília, em abril do ano passado, eu sentei com alguns companheiros do PDT e disse, olha, a gente precisa pegar o PND do Ciro e traduzir de uma forma mais simples. Porque eu ler o PND, o Cássio, o Zine, a Gabriela, é uma coisa. Agora, o cidadão que está lá na ponta, que não tem acesso às mídias sociais, todo mundo, não é verdade.
Aqui em Pelotas, as pessoas não têm acesso à internet, porque não tem dinheiro para comer. Quem não tem dinheiro para comer, como é que vai pagar a internet? Então, assim, eu sugeri, vamos fazer um gibi, vamos fazer alguma coisa, uma forma mais simples, uma leitura mais lúdica daquilo que o Ciro está propondo para o país. Vamos investir nos diretórios municipais, vamos colocar dinheiro preventivamente nos diretórios municipais com um plano de ação para atuar. A gente não conseguiu fazer isso. Já te passo a palavra, Cássio. Então, assim, se internamente a gente tem dificuldades de colocar para o partido, né, um conjunto de ideias que seja capaz de nos unificar pelo discurso, né, pela ação prática, né, mostrando que o PDT é uníssono naquilo que diz respeito, minimamente, eu não estou dizendo que o prefeito, o candidato, tenha que concordar com todas as nossas propostas do PDT, mas o mínimo, aquilo que é essencial, que é da essência do partido, tem que estar no programa de governo de qualquer candidato. E a gente não consegue isso, para vocês verem como é difícil. Então, eu acho que nós temos um grande desafio também, que é o desafio, Zine, de modernizar, de democratizar, de dar mais transparência ao nosso próprio partido, porque nós ainda vivemos sob a égide de alguns grandes líderes, vamos colocar assim, né? Então, nós precisamos ter muito mais transparência, muito mais democracia interna, para que a gente possa, que ideias como as que eu já levei inúmeras a Brasília e passei para os companheiros, possam realmente ser debatidas e possam realmente chegar e ter capilaridade para chegar nas pontas e que o PDT seja um grande partido nacional com um programa mínimo para todos os seus candidatos, sem os quais eles não poderiam nem ser candidatos. Tu me permita, Gabriela, só fazer duas intervenções bem rápidas. Primeiro, Zine, tu tinha comentado, né, daquele viaduto lá, aquele arroio lá na Coreia do Sul. Sabe, quando eu fui candidato a vereador aqui em Porto Alegre, em 2012 até, fiz quase 2.000 votos, e uma das coisas que a gente defendia, olha que maravilha aqui, ó. Isso aqui foi a revitalização lá de um viaduto lá em Seul, e né, muito parecido até com o nosso arroio dilúvio aqui em Porto Alegre. Aqui uma imagem de dia e aqui uma imagem à noite. Olha que as pessoas caminhando aqui, a água... Enfim, eu acho que tem espaço. E a segunda coisa, Reginaldo, para te ver como a importância da entrada do Ciro, né? Eu defendo a entrada do Ciro no PDT e a candidatura à presidência há muito tempo, já desde 2015 eu tenho um vídeo gravado que defende que o Ciro fosse para o PDT e candidato. Para te ver, e a tua importância aí, Reginaldo, e agora tenho certeza com o Zine, em 2012 o PDT local de Pelotas apoiou Eduardo Leite. Ou seja, então o PDT tem que buscar o rumo da esquerda. E está nesse caminho, e o Ciro foi muito importante nisso. Eu tenho certeza que hoje, com o Reginaldo, daqui a pouco o Zine, nunca teria espaço para o PDT apoiar uma candidatura do Eduardo Leite à prefeitura de Pelotas, que aconteceu no passado. Mesmo. Não teria, né? Então, eu acho que o Ciro e um projeto nacional está começando a separar o joio do trigo. Ou seja, aquelas pessoas de direita já saíram na janela partidária, estão saindo do partido, porque isso, de certa forma, estragava um pouco, né, o projeto do Brizola de o PDT daqui a pouco ser um dos grandes partidos de esquerda da América Latina e do mundo. Obrigado, Gabriela. Desculpe fazer esse atravessamento. Baita debate aqui no nosso domingo. Quero dizer que estou muito feliz de estar discutindo política com vocês, quadros que são qualificadíssimos, né? A gente está aqui no encontro virtual, como a gente estava comentando antes de iniciar com a vereadora Gabriela, de que a internet nos permite ter um encontro. Eu e Cássio estamos aqui em Porto Alegre, o Reginaldo está em Pelotas, a vereadora Gabriela está em Sapucaia do Sul, e a gente tem companheiros que estão nos acompanhando de diversas cidades, né? E eu quero dar uma lida aqui em quem está participando e nos acompanhando, que a Ana Maria de Barros, que feliz domingo, de Ramos, disse que na Serra Gaúcha está ensolarado. Eu quero dar bom dia para o companheiro Everton Bastos, que está lá em Santa Cruz do Sul, aqui no coração do estado. Deu bom dia, companheiros e companheira. O Everton, que é da nossa JS Gaúcha, né? O Rafael comentou que os governichos querem investir apenas para inglês ver, onde quem vem de fora acha bonito.
Por isso precisamos de estadistas que invistam de verdade no Rio Grande do Sul como um todo, não apenas em regiões que as demais unidades federativas do Brasil conhecem, visitam e acham bonito. E para nós e para o povo do Sul, rio-grandense, não para a propaganda. Muito bem, criticando aí em relação ao que é um modelo, né, Reginaldo, do Eduardo Leite, em Porto Alegre mesmo, fez restaurações ali onde aparece, no mercado público, né, onde a opinião, os formadores de opinião mais frequentam, tá tudo lindo e maravilhoso, mas nas periferias, como muito bem destacado pelo Reginaldo, é uma extrema vulnerabilidade, falta de comida, falta de desemprego mais elevado do que os índices nacionais. Quero convidar para acompanharem o canal Conversas e Café, que tem baitas debates políticos, que deu maravilha de live. E quero cumprimentar também, coisa boa, Chico, nosso companheiro de São Leopoldo, deu bom dia, companheiros, acompanhando a turma boa, o Chico, que é nosso companheiro, assessor de comunicação do nosso vice-prefeito de São Leopoldo, o companheiro Ari Moura, né, que inclusive a gente tem um café ali contando um pouco desse baita quadro trabalhista, que hoje representa o governo executivo nas mãos de um trabalhista da cidade mais populosa do estado, né? Está na vice-prefeitura de São Leopoldo do Sul, inclusive fez aniversário semana passada e foi muito bacana. Estava eu e a vereadora Gabriela lá, né? Então, para a gente finalizar o nosso bloco temático, depois a gente tem um bloco final de considerações finais, uma mensagem de despedida. Quero convidar a nossa vereadora de Sapucaia do Sul, que está aí num mandato muito combativo, né? O que teria para nos dizer, Gabriela, sobre o projeto municipal de desenvolvimento, pensando em Sapucaia do Sul? Primeiro, eu queria dizer que o PDT ele não pode ser guarda-chuva, né? A gente não pode admitir que o nosso partido seja um guarda-chuva a qual uma galera da direita entra, faz o que quer, né? Nós precisamos ter esse crivo do que são os nossos valores, do que a gente quer. E quando a gente fala de um projeto nacional de desenvolvimento, também passa por esse crivo, né? A gente precisa saber quem está compondo, quem são os nossos quadros. Então, eu gosto de reforçar isso, porque a nível municipal ocorre muito aquela fisiologia dos partidos, então a gente tem que estar sempre combatendo isso para que não entrem, né, bolsonaristas dentro do partido. E quando a gente fala a nível municipal, como vereadora, eu tenho uma crítica muito ferrenha ao meu município, porque quando eu me coloco à disposição para concorrer, a minha insatisfação era muito grande com a situação do município. E hoje, estando dentro desse processo, legislando aqui, eu fico ainda mais preocupada. Então, se as pessoas estiverem me ouvindo, não é que eu sou negativa, é que eu sou realista. A gente está vendo a máquina agora de dentro. E hoje Sapucaia do Sul é a 23ª economia do governo do estado e 80% das nossas receitas elas são oriundas do governo estadual e federal. E uma das principais características aqui do município é que 50% do território é de área irregular, ou seja, são áreas sem regularização fundiária, e isso contribui muito com que o município seja extremamente desigual. Então, a promoção de acesso à educação, saúde e demais serviços, ela é absurda. E um exemplo disso é a ocupação X, ela não pode acessar a unidade de saúde que fica praticamente na mesma esquina, porque não há o cadastramento regular dessa comunidade naquela unidade de saúde. E isso a gente tem falado muito aqui no município sobre essa precarização dos acessos. Independente de áreas ocupadas ou regularizadas, é preciso garantir sim que as pessoas tenham acesso a saneamento, infraestrutura, alimentação, né? E aqui eu também gosto de destacar que no primeiro ano de governo, né, o governo daqui é um governo bolsonarista, é um governo do PP, e foi implementado no primeiro ano de governo a escola cívico-militar. Essa foi uma prioridade do governo, né? Infelizmente, não houve o mesmo empenho para garantir água e infraestrutura nessas ocupações irregulares, né, que já estão presentes no município faz mais de 10 anos. E lembrando que a gente está participando desses movimentos, né, de regularização fundiária de algumas áreas, e a gente já tem a sinalização da Corsã de que algumas áreas têm projeto, tem recurso da Corsã, e é uma decisão política sim, né? É uma decisão do prefeito em colocar ou não a água nesses locais. Só que daí eu faço essa crítica, né? Mas ao mesmo tempo
eu trago que esse mesmo governo, ele foi lá e implementou a escola cívico-militar, mas também ele inaugura uma república, né? Uma república para a população em situação de rua se abrigar, ter assistência médica, ter acompanhamento psicossocial, e também realizou a primeira Conferência Municipal de Saúde Mental, né? Coisa que nunca tinha sido feita em 60 anos. E gosto de destacar a questão de que há 12 anos, né, o nosso município ele era governado pelo governo do PT, a qual não fez esse tipo de implementação, né? Não teve esse tipo de política, né, em favor das pessoas. Então, eu acho que é bem importante destacar isso quando a gente está falando de projeto municipal, porque o que querem, qual é o papel dos partidos, qual é o papel desse projeto? Porque um governo de esquerda, eu esperaria que um governo de esquerda tivesse tomado essas providências, não um governo de direita. Então aí a gente começa a entrar numa seara muito difícil, porque o que compete a direita e a esquerda? Aqui no município a gente tem muito esse diálogo, né? Por que o governo petista não fez tais estratégias? Por que não foi feito isso? E eu acredito que para que haja esse projeto municipal, de novo, é preciso enaltecer o diálogo com a população e fortalecer a educação, gente, desde a infância. E a gente tem que tentar romper essas estruturas, principalmente a estrutura, né, de que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E tem mais uma coisa que a gente tem falado muito aqui no município, que é sobre o degrau da educação, né? A gente está aumentando os degraus. Por quê? Agora a gente tem o cursinho pré-vestibular, o cursinho pré-ENEM, e essa semana uma mãe veio até o meu gabinete me dizer que queria que o filho conseguisse entrar no IFSU, ou entrar no Schmidt, ou entrar no Liberato, que são escolas aqui de São Leopoldo e de Novo Hamburgo que precisa passar por um processo seletivo para entrar no ensino médio. Então vejam o quanto a gente está cada vez mais desigual na situação, né? E assim, a gente também tem que olhar muito nesses projetos municipais sobre o que é prioridade. Aqui no município, o nosso prefeito, né, ele investiu 2,5 milhões de reais numa praça, né? Eles estão fazendo uma grande obra aqui no município. Entrei numa seara muito grande, porque tiraram uma grande árvore do município, a árvore tinha mais de 40 anos e foi suprimida, porque, enfim, decisão política também. E a gente tem que ver o que é prioridade dentro dos governos, né? A gente estava num período de pandemia, estamos num período de pandemia, e ano passado começam a fazer essa obra, né, de 2,5 milhões de reais. E aí eu, enquanto vereadora, enquanto mulher, enquanto formada em políticas públicas, eu me pergunto o que é prioridade, né? E assim, tem uma questão que eu acho que é bem fundamental, porque como a gente está muito na ponta, direto com as pessoas, a dificuldade de acessar as pessoas é gigante. A gente tem feito aqui no mandato uma atividade que é ir para as estações, 6h30 da manhã, conversar com as pessoas, ver o que está acontecendo, saber como é que está a situação do bairro, e assim, ó, é terrível, né? Agora, quarta-feira que vem, a gente vai levar um chocolate para as pessoas, para ver se a gente consegue, de alguma maneira, amenizar a carranca do povo, porque tá sofrida demais. Isso tem me preocupado cada vez mais, sabe? Porque isso tá nos afastando. E ali, parece muitas vezes que a gente está fazendo não o nosso trabalho. No meu entendimento, nós, enquanto políticos, a gente precisa estar em contato com as pessoas, porque o mandato tem que ser espelho das necessidades das pessoas. Só que fica cada vez mais difícil, porque a nível estadual, a nível federal, a situação está tão crítica, que eu quero falar do bairro e a pessoa não tem acesso ao arroz, ao feijão, ao gás. Então aí começa todo esse trânsito, né, essa situação terrível. E a gente tem procurado todas as maneiras de diálogo com as pessoas, né, tentar auxiliar o máximo possível, mas tem sido muito, muito difícil. E Zine, eu quero encerrar minha fala dizendo que o livro tem ali, né, traz o dever da esperança. Eu acho que é isso que a gente precisa. E a gente precisa saber como passar essa esperança para as pessoas, porque as pessoas estão, sim, desacreditadas. E quando a gente fala de projeto municipal de desenvolvimento, a gente tem aí um grande desafio, que é saber o que é prioridade. Ao meu entender, 2,5 milhões de reais investidos numa obra de uma praça, neste momento, não é necessário.
né? A gente deveria estar falando das nossas unidades de saúde que estão precárias e também reformar as nossas escolas, a qual foi feito, sim, esse serviço, mas eu acho que a gente poderia ter focado em outras áreas, sim. Não era o momento específico. Claro, eu trago a crítica ao governo municipal aqui, por ser oposição, né? Nós do PDT somos oposição aqui, mas eu acho que quando a gente está falando de um projeto municipal, a gente tem que trazer essa ideia macro de prioridade. Genial, nossa vereadora de Sapucaia do Sul, Gabriela Ortiz, formada em políticas públicas, trazendo aqui o mantra, né, do Ciro de exemplo, ideia e militância. Acho que muito nos orgulha, Gabriela, como juventude do Rio Grande do Sul, pelo mandato que está nos fazendo aí em Sapucaia do Sul, representando a esperança da nossa juventude gaúcha. Eu quero dizer para vocês que foi muito rica essa oportunidade de a gente conversar nesse domingo de manhã, estar debatendo projetos, e quero agradecer por vocês terem topado o convite. E agora fica um minutinho para cada um, para a gente ter uma mensagem final de despedida e considerações finais. Então, passo a palavra para o Cássio Moreira. Em primeiro lugar, Zini, eu quero te dar os parabéns aí a tu e a tua equipe, né, nesse importante trabalho que tu tem feito aí de disseminar um projeto nacional de desenvolvimento, né? Mas também o trabalhismo, porque o trabalhismo é a ideologia, é a argamassa que vai fazer com que o nosso país possa manter um projeto nacional de desenvolvimento, né? Um projeto nacional de desenvolvimento, ele tem que estar cada vez mais na mente das pessoas. Vai ser muito lindo um dia que a gente conversar com grande parte do nosso povo e as pessoas entenderem a importância de um projeto nacional de desenvolvimento. Mas nota que um projeto nacional de desenvolvimento ele pode ter um caráter menos inclusão social. Então, a importância de nós termos um projeto nacional de desenvolvimento trabalhista, porque eu posso ter um projeto nacional de desenvolvimento sem ser trabalhista. Então, é a importância de eu ter um projeto nacional de desenvolvimento trabalhista que tenha como foco principal a educação não só no sentido de capacitar as pessoas, como fala muito o próprio Mangabeira Unger, né, de capacitar as pessoas, mas emancipá-las no sentido de elas terem uma consciência de classe e uma consciência social. Então, é esse o caminho para transformar o Brasil naquele velho sonho do Celso Furtado, né? Um projeto nacional de desenvolvimento trabalhista, inclusivo, né? Então, por isso que eu acho que os nossos quadros do PDT, e nota, existem trabalhistas em todos os lugares, não só no PDT, né? Existem trabalhistas no PCdoB, né, Reginaldo? No PSOL, no PSB, no próprio PT, enfim, trabalhistas sem estar em partidos também, porque a ideologia trabalhista é algo muito maior. Só que o PDT, ele traz nos seus documentos, na sua diretriz, o trabalhismo como projeto de partido. Então, o PDT, aos poucos, vai se preparando por meio de quadros cada vez mais qualificados, e aqui nessa live a gente tem uma amostra significativa, né, desses quadros que estão lutando por semear o trabalhismo, né, em um projeto nacional de desenvolvimento. Então, por isso que essa juventude, e o Ciro tem feito um trabalho muito forte, né, na juventude, que muitos estão se transformando em ciristas, etc., o Ciro vai passar. O Ciro, para mim, na minha opinião, é o melhor quadro da política brasileira, o cara mais preparado, um gestor, né, que já mostrou como prefeito, como governador, como deputado federal, como ministro da Fazenda, ministro da Integração Regional Nacional, enfim. Ele é extremamente preparado, tem um projeto, mas que nós possamos, aí eu espero a minha pequena grão de areia, a minha pequena contribuição nisso, espalhar o trabalhismo para que no futuro tenhamos outros Ciros, outros Brizolas, outros João Goulares, outros Getúlio Vargas, outros Darcy Ribeiro, outros Reginaldo, outros Zine, outra Gabriela, enfim, que nós possamos ter cada vez mais pessoas que dê continuidade a um projeto trabalhista soberano, nacional, desenvolvimentista.
Então, o Ciro passa, mas o trabalhismo fica. Essa é a grande mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Obrigado. Muito bom, Cássio Moreira. Muito obrigado pela participação e por essa contribuição super importante para o nosso trabalhismo, né? Companheiro Reginaldo Basti. Bem, eu, em primeiro lugar, quero dizer que faço minhas as palavras do Cássio em relação ao trabalhismo e a tudo que ele colocou de forma muito brilhante, né? Não vou repetir porque é desnecessário. Em segundo lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter participado, Zine, desta live, quero te agradecer por essa oportunidade e principalmente agradecer a oportunidade de conhecer o professor Cássio, de conhecer a vereadora Gabriela Ortiz, que foram, para mim, gratas surpresas. É muito bom saber que a gente está bem acompanhado, com pessoas comprometidas com o trabalhismo, comprometidas com o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Isso realmente me deixa muito feliz, né? E até me alenta, que às vezes a gente fica meio desestimulado também, né? Mas quando a gente percebe a qualidade desses companheiros, você, o Zine, né? O Cássio e a Gabriela, a gente percebe que nessa trincheira tem gente com muita qualidade, muito comprometida com a transformação desse país. Então, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que eu sou em Pelotas, né? Quando eu não estou em Pelotas, eu estou em Porto Alegre, quando eu não estou em Porto Alegre, eu estou em Brasília, mas esse é o meu circuito, né? Por enquanto, e a gente está aqui, pronto para uma boa peleia, né? Porque não é fácil, né? Eu acho que o dever da esperança que o Ciro coloca é exatamente as dificuldades que a Gabriela enfrenta hoje quando ela vai abordar um cidadão, um munícipe, né, de Sapucaia, né? Então, realmente, o dever da esperança é a gente conseguir ter uma maneira de resgatar o povo para a política, de resgatar o povo para aquilo para uma nova esperança, eles precisam apostar em alguma coisa nova. E essa coisa nova é o trabalhismo, essa coisa nova é o Plano Nacional de Desenvolvimento. Esse é um processo, não é uma coisa fácil. Depois de tantas decepções que a gente vem sofrendo, desde a redemocratização do país para cá, sem dúvida nenhuma, a gente tentar ainda vale a pena, porque esse é o nosso dever. O dever de resgatar a esperança no coração de cada brasileiro, de cada brasileira, para que a gente possa construir o país que certamente a gente merece, né? Todos nós merecemos um país melhor, um país mais justo, um país mais equânime, um país trabalhista. Obrigado a todos. Muito bom, Reginaldo. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado pelas palavras. E quando estiver aqui por Porto Alegre, vamos combinar de tomar um café para a gente se conhecer pessoalmente, trocar uma ideia sobre os projetos, né? Sobre Pelotas, sobre nosso PND. Vereadora Gabriela. Conversas e café, né? Primeiro que se vocês tomarem café, eu também quero ser convidada, tá? Eu quero agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, é sempre muito bom. Olha aqui o café também, né? A gente não vive sem café. E também assistindo o Ciro aqui. Quero agradecer o Zine pelo convite, né? O Zine me encontrou no domingo passado e disse, tem uma live. Ele nem terminou de falar, eu já estava colocando na agenda, eu nem sabia o que era, mas já estava comprometida a vir. Então, é muito importante isso. Acho que o Zine faz isso muito bem, de fortalecer até mesmo o vínculo entre nós, né? Eu acho que isso é muito positivo. E a gente começa é nesses momentos que a gente tem a nossa esperança, né, reativada. Eu gosto sempre de estar nesses ambientes, porque é a maneira que a gente tem de saber que, cara, eu não estou sozinha, né? Eu gosto muito de trazer também a importância da nossa juventude, a importância das mulheres. Quando a gente está na rua, a gente está exposta, né? Eu, como vereadora, exposta, e eu tô ali sabendo que o meu papel, a minha voz, ela é muito potente e ela precisa chegar nas pessoas. Mas as pessoas também precisam de tantas outras coisas, precisam de educação, precisa de infraestrutura, precisa de água, precisa do mínimo. O mínimo do mínimo não tem sido fornecido pelos governos que até então nós temos. E isso tudo nos preocupa, e é aí que está a sacada da juventude.
A gente precisa fortalecer a juventude para que essa juventude continue com essa energia, com essa garra e com essa capacidade, né? Porque muitas vezes nós, jovens, somos sim menosprezados a nossa capacidade por pouca idade. Eu ouço muito essa questão da idade, mas isso é uma coisa também que faz com que a gente redobre o nosso comprometimento, né? E eu queria novamente agradecer o espaço, agradecer o Reginaldo, o Cássio e o Zine. Acho que temos muito a contribuir para essa nação que a gente quer e que a gente precisa e que a gente merece. O povo precisa da gente, precisa do trabalhismo e a gente vai seguir firme nessa luta. Um grande abraço, meus companheiros. Espero o convite para o café. Com certeza, vereadora Gabriela, com certeza. Obrigado pela participação de vocês, obrigado, Cássio, obrigado, Reginaldo, obrigado, vereadora Gabriela. Foi incrível essa oportunidade de estar conversando com vocês nesse domingo de manhã e quero ressaltar o convite que sábado que vem estaremos de volta com novos convidados às 11 da manhã para a nossa live PND Conexão RS. Quero desejar um excelente começo de semana para todos, um forte abraço e até a próxima. Obrigado igualmente. Tchau, tchau.